Se você está cansado da rotina chata do CLT e quer viver do seu próprio negócio, fica até o final do vídeo porque eu vou te contar o plano que eu utilizei para poder sair da CLT em 30 dias. Sem atalho, sem promessa mágica, sem mimimi. É só foco, trabalho duro e execução. Primeiramente, eu queria começar com algo que eu quero fazer todo o vídeo, tá? Então, medalha de campeão para você, parabéns por você estar entrando nesse vídeo, entrando aqui numa rede social onde você poderia estar buscando qualquer outra coisa, mas você está buscando evoluir. Então, está de parabéns, eu também utilizo o YouTube dessa forma no meu dia a dia e bora pro vídeo. Eu sempre fui o cara que sempre estudou muito, comprou vários cursos e tudo mais, tá? E esse foi o terceiro ano consecutivo onde eu coloquei lá na minha listinha no começo do ano, sabe? De metas. Sair do CLT. Nos outros 2 anos passados eu só fiquei de enrolação. Estudava, aplicava muito pouco e tudo que eu aplicava eu não aplicava com constância, com verdade naquilo. Eu sempre mentia para mim mesmo, achando que eu era um empresário, que eu estava levando a sério o meu negócio, mas não. Na verdade, eu não estava levando a sério o meu negócio, eu estava tratando ele como uma renda extra apenas. Só depois que eu levei meu negócio a sério, que eu comecei a enxergá-lo como meu foco principal, que eu consegui criar uma meta mensurável, uma meta alcançável e realista, né? Do que eu poderia alcançar para poder sair de fato da CLT e viver do meu próprio negócio. Então, assim, esse já é o primeiro ponto que você tem que analisar, tá? Se você está levando o seu negócio a sério mesmo, se você está levando ele, tratando ele como uma empresa grande, ou se você está tratando ele só como uma renda extra para você ali fazer algo nas horas vagas e ter algum dinheiro, tá? Era como eu tratava e só depois disso que eu tratei ele como um negócio grande que ele realmente virou o que eu imaginei. Segundo, no mundo de hoje em dia a gente tem a péssima mania de pegar os sonhos dos outros, né, para nós. Então assim, muitas vezes a gente vê luxúria, vê um Instagram repleto de gente que tem muito dinheiro, que tem uma vida melhor, uma rotina melhor, e aí a gente acaba achando que aquilo é pra gente, né? Então, primeiro você tem que analisar o porquê que você quer sair da CLT, qual que é o motivo principal, tá? O que te move para poder sair disso? Eu sei que parece baboseira, mas é de fato verdade. Porque muitas vezes você vai atrás disso, consegue, vamos supor que você ganhe muito dinheiro com isso, mas você não vai ficar feliz, entendeu? Então, eu sei que às vezes o dinheiro ele parece ser a única opção para você poder mudar de vida, mas assim, às vezes você arranjando um trabalho CLT que você se sinta bem, num ambiente bom, você pode ficar mais feliz, né, com essa segurança do que como trabalhando para o seu próprio negócio, porque é instável, pode ser instável, dá muito medo, então você tem que ter esse estômago, tá? Já começa por aí. Não adianta você querer o sonho de outras pessoas só porque acha que é para você. Então, primeiramente, você coloca o seu sonho, o seu propósito, o que você quer para sua vida, de fato, ou descubra isso ao longo do caminho, mas não fique pegando o sonho de outras pessoas para você, que isso vai ser muito frustrante no futuro. Eu acabei me perdendo no que eu tava falando. Voltando na parte do estudo, eu sempre estudei muito e sem aplicar, tá? E aí teve um momento onde eu vi uma frase que era: estudar sem aplicar é só uma forma de disfarçar a procrastinação. Eu sei que parece bobo, para muitos pode ser óbvio, né? Nossa, como é você estuda e não aplica? Como é que você faz isso? Mas pra mim não era óbvio naquele momento. Eu sempre tava estudando muito, estudando muito, estudando muito, mas aplicando muito pouco, não na mesma quantidade que eu estudava. E depois disso, eu dei tipo um estalo, sabe? Quando você pensa, caramba, realmente, nunca parei pra pensar nisso. Foi aí que eu me sentei e criei o plano prático, simples, porém o mais poderoso da minha vida. Antes de eu explicar que plano que é esse, eu vou explicar o que eu faço. Eu sou gestor de tráfego, tenho uma agência de marketing onde a gente posiciona empresas através dos anúncios online e aí a gente dobra faturamento e cresce essas empresas através de estratégias no digital. Então, basicamente, o que um gestor de tráfego precisa é fechar mais contratos. Então, eu criei um plano prático com 30 prospecções diárias, 5 reuniões semanais e 2 contratos por mês. Isso para ser executado em 90 dias. E nesses 90 dias eu ia executar firmemente, assim, religiosamente, até fechar esses 6 contratos e conseguir sair do CLT. Mas, graças a Deus e há muito esforço do que eu fui empreendendo aí ao longo desse tempo, em um mês eu consegui fazer isso e consegui fechar esses 6 contratos. Então, o plano que eu falei, ele é específico para gestor de tráfego,
mas você pode utilizar em outros nichos também. Então, assim, você vai pegar o que traz mais retorno para você de uma forma rápida. Rápida que eu digo, assim, que vai trazer mais retorno rápido, sem você esperar anos e anos para poder dar certo. Então, o que, que traz retorno? Você ter cliente, você ter dinheiro, você ter caixa. Então, para você sair do CLT, você tem que suprir o seu salário mais um pouquinho para você poder manter uma segurança ali. E para você fazer isso, você tem que ter cliente, você tem que estar vendendo. Todo negócio precisa vender. Então, foi o que eu peguei. O que, que eu preciso fazer diariamente que vá trazer clientes para mim? Prospecção, ponto final. O que vai fazer eu manter esses clientes? É estudar. Então, essas duas coisas tem que fazer diariamente: prospectar e estudar. E foi o que eu fiz. Então, sabendo disso, eu comecei a olhar mais para minha agenda, para ver o que eu estava fazendo durante o dia que eu não estava conseguindo alcançar essa meta. Comecei a mudar meus horários e eu passava 4 horas por dia no transporte público. Então, 2 horas indo e 2 horas voltando. Sabendo disso, eu comecei a utilizar esses espaços de tempo: 2 horas para prospectar, 2 horas para estudar. Então, 2 horas indo eu prospectava, 2 horas voltando eu estudava. Então eu lembro que tinha muitas vezes no dia que eu tava no ônibus lotado, cheio de gente, só que eu tava com o celularzinho de lado ali, assistindo a minha aula da comunidade Sobral, aprendendo um pouco mais. E sempre que aparecia algum insight, algo legal para anotar, eu abria o Notion, pausava a aula, abria o Notion, anotava, voltava para a aula. Tinha também muitas vezes que eu tava ali no ônibus lotado, me segurando com a mão e mandando mensagem pros perfis ali dos profissionais que eu queria fechar contrato na outra. Então assim, você tem que fazer acontecer de fato e olhar ali o seu tempo, o que você tem de tempo disponível, que você pode estar usando como um retorno financeiro para você e começar a utilizar esses tempos aí. Muitas vezes eu estava indo no trabalho e ficava só rolando Reels, só olhando status, olhando stories. Então, assim, comecei a utilizar esse tempo disponível para poder retornar dinheiro para mim. E aí, no finalzinho de março, foi onde mais ou menos eu tinha começado ali, mais ou menos pro final de março, eu fechei 2 contratos, que eram basicamente meus 2 primeiros clientes. Então eu tava muito feliz. E em abril chegou minhas férias. E aí no mês de abril eu comecei a estruturar a empresa de fato. E com essa estruturação eu tava com tempo livre, claro, para prospectar, mas eu pequei por querer descansar um pouquinho mais. Então eu não fiz tantas prospecções quanto eu deveria. E como resultado, tudo que a gente planta a gente colhe. Eu não fechei nenhum contrato no mês de abril. Voltei pra CLT triste. Voltei ali pensando, caramba, poxa vida. Prospectei, claro. Fiz as minhas prospecções, mas não tanto que eu deveria. Só que mesmo assim eu deveria ter fechado contratos. Mas não consegui. Então levantei a cabeça, agradeci a Deus, claro, e pedi pra ele. Falei, se for pra ser da vontade do Senhor, em breve eu saio disso. No primeiro dia que eu voltei, fiz as minhas 30 prospecções e uma delas gerou um contrato de R$ 1.000 pra mim. Ou seja, R$ 1.000 durante 6 meses. E nesse valor, junto com os 2 clientes que eu já tinha fechado, já davam o valor para eu poder sair da CLT. Então eu pedi as contas nesse dia mesmo, cumpri aviso prévio, e no meio do aviso prévio eu continuei com o plano e fechei mais 3 clientes, dando um total de 6 clientes. E eu conto um mês de trabalho focado para sair da CLT. Por quê? Porque eu comecei no final de março, em abril eu não executei o plano, e em maio, até o finalzinho de maio, eu fechei esses 6 clientes, né? Então foi o que me fez sair da CLT de fato. Foi esse plano aí durante esses 30 dias. Então vamos trazer rapidinho um resumo prático do que eu trouxe até aqui. Primeiro, tenha metas diárias. Segundo, trate a sua empresa como algo grande. Terceiro, utilize todo o tempo disponível. E em quarto, acredite no processo e, claro, acredite em algo maior. Então esse foi o plano que me tirou da CLT e acredito que vai ajudar muitos de vocês, independente da área que vocês atuem, tá? Então seja você social media, seja você um designer, um videomaker, eu acredito que vai ajudar muito de vocês. Então já deixa o like aqui embaixo, comenta aqui pra mim qual parte que você precisa executar agora, que você precisa executar hoje. Muito obrigado pela visualização de vocês e não se esqueçam, a liberdade ela é construída um dia de foco por vez. Sejam disruptivos e fiquem com Deus.